Sou Rita Diniz, estou há 22 anos na Remax e há 12 anos na Remax Sun Expo Group. Eu sou team leader de uma equipa imobiliária da Remax Sun Expo Group chamada Grupo Mais. Sou formada em Comunicação Empresarial pela Escola Superior de Comunicação Social e o meu background profissional antes de vir para a Remax era fazer gestão de eventos e fazer alguns trabalhos também de marketing e tenho muito boas recordações disso também. Olha, foi tudo assim um pouco por acaso, não foi nada assim muito pensado. Eu sou de Lisboa, na altura vim para o Algarve, queria mudar de ares. Ok. E então o que aconteceu foi que houve de facto a oportunidade. Na altura tinha um amigo que trabalhava na altura na Remax Portimão e que me convidou para ser agente imobiliário. Eu nem sabia muito bem o que era ser um agente imobiliário no alto dos meus 24 anos, na altura. E então o que aconteceu foi que fui experimentar um pouco sem saber ao que ia. E cá estou. Sendo que há 20 anos atrás tudo era bem diferente do que é hoje em dia. Bem diferente. Como é que foi tudo no início? Que dificuldades é que tu encontraste? Como é que tu viste esta marca? Até porque estás na marca há mais de 20 anos. Como é que foi tudo naquele início? Olha, a marca este ano faz 25 anos. Eu estou na marca há cerca de 22 para 23. E o que acontece é que, de facto, já na altura notava-se uma diferença substancial entre o que era a Remax e as outras agências tradicionais. No entanto, como estavas a dizer, era tudo novo para todos, até mesmo para os brokers, não é? Que não estavam, muitos deles não vinham da área do imobiliário, exatamente. Descoberta. E era tudo uma descoberta, e era muito engraçado porque foi uma descoberta de uma forma muito naif, juntamente os brokers com os comerciais, e aprendemos a fazer esta atividade. Na altura havia algumas dificuldades, principalmente na parte de CRE, departamentos, sim, não havia. de trabalho, era tudo bastante diferente. Aliás, eu posso dizer que é curioso, mas eu quando comecei ainda havia na minha loja um dossiê com os imóveis, era uma espécie de monstra. Os clientes chegavam, claro que já havia internet, não sou assim tão antiga, mas havia falhas muitas vezes na internet e nós tínhamos o catálogo. Era como se alguém chegasse, um cliente chegava e nós íamos buscar o catálogo de imóveis e folhávamos com o cliente. Hoje parece tudo um bocadinho assim estranho, mas na realidade era um pouco assim que se fazia a atividade. Mas recordo esses tempos com muito carinho. Na altura, as formações da Remax Portugal, com o nosso Fradera, a forma como eles nos incutiam os modelos de trabalho. E a importância de angariar o papel do angariador, em angariar imóveis, era tudo é tudo muito engraçado. E até o próprio custo que tinha na altura, enquanto formação, sem dúvida. Os valores que se pagava na altura, os valores que se paga hoje. Sem dúvida. O modo como se faz, hoje em dia consegue-se fazer já a formação e-learning, com formação online, por videochamada, e na altura era tudo muito presencial. Isso é o que eu digo aos meus agentes hoje, que... tudo está mais facilitado. Tudo mais fácil, muito mais fácil e mais económico. Esta atividade, obviamente, tem que ser vista como não é uma profissão, não é um emprego, é algo que é uma carreira. Tal como eu hoje olho para mim, para a minha carreira de 20 e tal anos, está ao alcance de qualquer um e, portanto, na altura eu já tinha essa noção que estava a investir para alguma coisa que era de futuro. Já havia aquele espírito de empreendedorismo. Portanto, de facto, era um pouco assim. Mas de alguma forma era mais difícil
tu teres uma visão de futuro mais tão clara como é hoje em dia. Hoje em dia consegue-se planificar de alguma forma mais fácil, planificar esta carreira a curto, médio e até a longo prazo. Na altura, se calhar, por ser uma descoberta, era mais complicada olhar para o futuro como carreira. Sem dúvida que sim, mas havia uma coisa que era antes e hoje é igual. O que nos diziam muito era que há de haver sempre pessoas que querem comprar casa, há sempre alguém que casa e quer uma casa, obviamente, alguém que infelizmente parte e que deixa herdeiros, há sempre divórcios e, portanto, é uma atividade que nunca vai parar. E isso, em mim, foi uma das coisas que mais me deixou descansada, que ia ter futuro e que era alguma coisa que era para sempre. E depois, obviamente, aliado a. Eu gostava muito daquilo, eu gostava muito da parte comercial. Eu sempre gostei de ajudar pessoas, sempre gostei de encontrar soluções e para mim era desafiante, mesmo com todas os obstáculos que iam surgindo, olho para trás com muito carinho nessa altura. Olha, Rita, alguém que está 20 anos numa marca, 20 anos numa empresa, de alguma forma, essa pessoa, para além de gostar de cá estar, né, nesta marca, ela também teve que ter alguns fatores que ajudaram a ter sucesso, ok? Se bem que o sucesso muitas vezes pode ser um sucesso maior ou menos médio, mas de alguma forma, quais é que foram os fatores principais que te levaram a ter uma carreira tão extensa numa marca e com sucesso de alguma forma conseguido? Eu sempre me identifiquei muito com os princípios da marca. E sinto que, de certa forma, tenho muito a agradecer a esta marca que me deu tanto, que me fez crescer. É claro que crescemos juntas, eu costumo dizer que eu cresci enquanto profissional e enquanto pessoa na Remax e a própria marca também foi evoluindo, como é normal, não é? E, portanto, este percurso foi feito, este caminho foi feito, eu sempre me identifiquei. Claro que houve alturas em que houve decisões mais polémicas e houve situações em que poderia até nem concordar na totalidade em algumas coisas que foram feitas ou foram decididas, mas o que é certo é que é uma marca de peso, é uma marca que tem uma grande notoriedade, é uma marca que sempre deu a volta por cima. Eu tenho a maior confiança na forma como toda a marca, exatamente, este negócio, e nos ajuda muito os comerciais. Estou sempre preocupada em inovar e em trazer ferramentas inovadoras, em ajudar o agente que está no campo e que está na rua, anda à procura. E no final de contas nem tudo é perfeito em qualquer empresa. Uma coisa é certa, nós muitas vezes o que temos a fazer é acompanhar todo o desenvolvimento do mercado, toda a visão do master ou dos masters, e tentar acompanhar, obviamente, que tudo vai evoluindo, tudo vai modificando e cabe-nos a nós também adaptarmos às novas práticas. Olha, alguma experiência, algum negócio que ao longo da carreira, enquanto tu foste consultora imobiliária, que te tenha marcado pela positiva, pela negativa, ou até o exotismo da própria experiência, se assim se pode dizer? Eu tenho vários episódios e vários processos de venda que recordo ao longo destes anos. Mas há um muito caricato que eu queria aqui partilhar. Tive uma venda que foi uma partilha de negócio com outro colega aqui da marca, da agência, aliás. Era uma pessoa do meu conhecimento pessoal, uma amiga minha, que pôs a casa à venda. E o que é certo é que ele tinha um cliente, que era um cliente inglês, um pouquinho assim, com uma atitude um bocadinho assim mais distante, não queria dizer logo o que é que pretendia, era quase como se fosse um jogo, o colega que tinha que descobrir o que é que ele queria, o valor que ele tinha para investir, era um bocadinho complicado, aquele cliente. Exatamente. E o que é certo é que nós fomos fazer uma visita
e logo à entrada, a proprietária não ficou na visita, apesar de eu ter pedido, olha, se calhar era melhor nós fazermos a visita e se tu pudesses... Mas ela insistiu em queria conhecer o potencial comprador da casa dela. E o que é certo é que houve ali alguma química entre os dois e uma visita que normalmente demora 15 minutos, foi avançando e ficámos lá quase 1 hora e tal dentro do apartamento, da casa. Ele viu, muito contente, muito falador, tinha muitas questões para colocar à proprietária. O processo foi-se desenrolando, deu em processo de venda, deu em contrato de promessa, foi feita a escritura do negócio e um dia depois da escritura do negócio ter sido feita, a proprietária, minha amiga, ligou-me para nós irmos almoçar e confidenciou-me que estava a namorar com o comprador. Bora à primeira vista. E portanto foi muito engraçado porque acabei por me sentir eu e o colega Diamantino, Duarte, sermos os cupidos daqueles E até hoje dos dura a clientes. relação? Tem sido assim acho que é uma relação assim que um bocadinho assim complicada, também dada a distância, porque ela também era do Quebec, ele é inglês. Mas eles ainda são amigos, ainda são. Ok. Olha, tu aqui há 3 anos atrás, 3 para 4, decides então abraçar esta nova carreira de team leader, de criar a tua própria equipa, encerras ali um capítulo enquanto consultora. Que dificuldades é que tu encontraste passados estes 3 para 4 anos e hoje tens a tua equipa consolidada com alguns dos consultores já até premiados numa equipa com mais de 12 consultores? Que dificuldades é que tu sentiste ao abraçar esta nova equipa? Olha, deixa-me dizer-te, André, que esta decisão de deixar de ser agente e tornar-me uma líder de pessoas que naquele momento eu considerava colegas, não é? Porque eu tinha acabado ou estava a fazer as vendas com eles. Foi o maior desafio da minha carreira. Foi tomar a decisão de deixar as vendas, que era algo que eu sempre gostei. Ainda hoje eu falo e ouço os episódios, sem dúvida, dos colegas e da equipa e vibro com essas situações. Mas foi de facto, foi o maior desafio da minha carreira, foi decidir deixar as vendas e passar a ser líder de outras pessoas. Portanto, orientar, ajudar outros colegas a seguir um caminho, a ter uma carreira e a ter sucesso. Desafios, perguntas-me quais foram os maiores desafios. De facto, é esse mesmo, é a questão de lidar com colegas, não é? Obviamente eu tinha a facilidade, porque eu sou muito, eu entendo as questões deles, entendo quais são os problemas, os receios, porque vivi o mesmo que eles estão a viver atualmente. Mas de facto é diferente, porque nós é como se estivéssemos a ver tudo isto na plateia, não é? E estamos aqui eu sou espectadora das carreiras deles, mas é algo com que eu lido muito bem e foi uma passagem. Na altura, obviamente, pus em causa, será que vou conseguir? Será que é esse mesmo a minha missão? Mas hoje sinto que sim, que é... A tua maturidade de alguma forma ajudou a consolidar essa tua decisão, e nós enquanto líderes cruzam-se muito no nosso dia-a-dia, tudo o que é parte mais pessoal da vida dos consultores, porque eles acabam por ter em nós um porto seguro onde confidenciam e onde de alguma forma até pedem conselhos. E depois, ao mesmo tempo, acabamos nós por desenvolver a nossa atividade profissional, neste caso tu, no que é a parte mais profissional do negócio em si e dos problemas que o negócio envolve. Quando eu digo problemas, situações do dia-a-dia com clientes ou com colegas ou com
ou com ultrapassar ou retificação de áreas, ou habilitação de herdeiros, ou tudo mais, e portanto isso era algo que já estava em ti. A outra parte que se calhar também foi a tua maturidade que fez, foi a parte mais pessoal, do que é motivar, aconselhar, porque Ao fim depois e ao tudo o cabo, resto. acabou por passar, os meus clientes passaram a ser os meus agentes, é para eles que eu dedico 100% do meu tempo, uma vez que já não tenho a parte comercial, e é gerir, é fazer a gestão de conflitos com eles, no sentido de coisas que vão surgindo e que têm que ser desbloqueadas, é ser um pouco também mentora deles, ajudá-los no dia a dia em questões que, como tu dizias, pessoais que às vezes aparecem e nós, de facto, somos praticamente família, não é? Porque passamos tanto tempo juntos, somos praticamente a família uns dos outros. E também aconselhar, quando é preciso também dar assim algumas... Eles. puxada. Até porque nós temos, eu pelo menos tenho a convicção, e julgo que tu também, quando a parte pessoal ela não está equilibrada e não está bem, dificilmente aquela pessoa se torna um consultor produtivo ou tem um desempenho, e portanto aí cabe-nos a nós, enquanto maturidade, enquanto líderes, dar ali algum apoio, e ouvir as pessoas, porque na realidade nós dizemos que isto é um negócio de pessoas para pessoas, com os nossos clientes lá fora, mas também um negócio de pessoas para pessoas, É igual. com os nossos consultores. Sendo que tu tens uma particularidade, é que tens pessoas na tua equipa de várias nacionalidades, tens pessoas na tua equipa com diferentes faixas etárias. Como é que é gerir aí? Olha, é algo que eu Tens tenho... mais mulheres que homens. Sim, tem mais mulheres que homens. Aliás, eu acho que grande parte dos agentes imobiliários, mesmo aqui na loja, são talvez mais mulheres que homens. Sim. Mas isso de ser uma equipa heterogénea acaba por ser muito engraçado, porque aprendemos sempre uns com os outros. A forma de estar, muitas das vezes, de algumas culturas, de alguns países, é diferente da nossa, portuguesa, e nós temos muito a aprender com eles, da mesma maneira que eles também têm a aprender connosco, havendo humildade e havendo vontade de aprender e de nos adaptarmos onde estamos. Ao fim e ao cabo, o que eu tenho feito sempre, enquanto líder, foi aprender também e adaptar-me ao que vem, ou no caso, tenho de facto pessoas de diferentes idades, de diferentes países, mas é sempre muito desafiante, é sempre muito engraçado de lidar e vê-los, como é que eles acaba por haver sempre uma união muito grande. E isso é uma das coisas que, para mim, enquanto líder, eu tenho muito orgulho-me muito. E existe um grande espírito de equipa. E também já observares a evolução de cada um deles. E a forma como os que cá estão recebem os mais novos. Para mim é fundamental. Eu acho que uma equipa que não recebe, que não acolhe, que é muito complicado. Quem acolhe já foi acolhido. Exatamente. Por isso é um processo. Eles estão apenas a retribuir aquilo que receberam quando chegaram. Olha, e como é que tu vês estas novas tendências no mercado? Como é que tu olhas para este mercado hoje, em 2025, que na realidade, quando tu trabalhavas, quando eras consultora, quero eu acreditar que era bastante diferente. Quando eu falo nestas novas tendências, falo na questão do drone, na questão da inteligência artificial, em toda uma série de leis que entraram no mercado. Agora a própria nova lei dos solos, que veio aqui baralhar um bocadinho a cabeça até das pessoas, porque de repente toda a gente já pode construir. Como é que tu olhas para este mercado? Não? Olha, eu olho sempre com muito otimismo. De facto, acho que temos muito para poder sermos cada vez melhor. E é esse o objetivo. Nós temos um agente imobiliário, não pode simplesmente ser alguém que vai abrir uma porta. Tem que ser muito mais do que isso. E isso acho que já toda a gente deu para perceber a importância e o quanto é importante que um agente seja cada vez mais profissional e mais eficiente. E, portanto, tudo o que seja ferramentas e ferramentas, ao fim e ao cabo, que nos ajudam a promover o imóvel e a chegar mais longe,
eu estou completamente de acordo e promovo isso junto dos meus comerciais, dos meus agentes. E a própria inteligência artificial acaba por ser uma Claro, excelente ajuda nos dias de hoje. Não vejo que... Não substituindo. Não, sem dúvida. Não vejo que seja que vá substituir ou subestimar quem a utiliza, mas é um complemento e ajuda, claro, ajuda muito, porque o dia-a-dia do agente imobiliário começa cedo e muitas vezes acaba muito tarde. E se estas ferramentas vêm ajudar e vêm promover aqui alguma, ou vêm poder ajudar o comercial a ter um pouco mais de tempo livre para andar na rua e a fazer aquilo que efetivamente deve fazer, não é? É contactar pessoas, que venham elas, que venham as inteligências artificiais todas e todas as ferramentas que venham para ajudar. Os novos consultores que estás a recrutar, que estão a entrar na tua equipa, para que num curto espaço de tempo, ok? Esse curto espaço de tempo pode ser 2 meses, 3 meses, 4 meses, até 1 ano, que a pessoa se adapte e venha a ter sucesso nesta atividade. Nesta atividade. Eu acho que aquilo que eu digo e que os conselhos, como tu estás a dizer, que eu dou, têm muito a ver com... isto é um trabalho de semear. No início, as pessoas acham que quando vêm que as coisas caem assim do céu, porque vê uma agência num grande corrupio, dentro e sai de clientes. Muita gente, e que as coisas poderão ser mais rápidos do que depois acabam por acontecer. Há um período, e aconteceu comigo, acontece com a maioria das pessoas, em que o comercial tem que se formar, ele tem que sentir-se confortável e confiante de que já está à vontade para ir para a rua, para conversar com pessoas, para falar sobre esta área, para poder ajudar, para poder apresentar os seus serviços. E há um período que efetivamente é fundamental a pessoa formar-se. Treinar, praticar. Exatamente, é aquilo que nós aqui dentro fazemos, não é? Há uma primeira fase que é a fase da formação inicial e depois, obviamente, começam os treinos. Como a gente costuma dizer, até o Ronaldo faz isso e quem é? 40 anos. Exatamente. Jogar a bola, 40 anos. Tem que ser. O treino é fundamental nos teatros de vendas, nós, mesmo porque não filmar a pessoa a apresentar os seus serviços, a poder rebater as objeções, porque a pessoa tem que gostar daquilo que faz e que diz. E saber o que diz. Exatamente. Até porque da forma como está o mercado, exigente, profissional, concorrencial, com uma velocidade tremenda em que as coisas acontecem, a procura é imensa, é bom que os nossos consultores e os consultores da tua equipa, em especial, porque é contigo que estamos hoje aqui a partilhar, efetivamente saibam como responder às objeções, como falar com as pessoas, para conseguir fechar as angariações, os negócios, de uma forma natural. É tão simples. Sem dúvida. Depois, como é que tu vês o futuro da mediação imobiliária a nível nacional? O Algarve é específico, é a região onde nós trabalhamos. Como é que eu vejo o nosso futuro nesta atividade? Olha, nós aqui sempre fomos, o Algarve sempre teve muito, é o cliente de segunda habitação, obviamente, nós vivemos muito disso, também temos cá pessoas que compram o normal em todas as cidades, compra e venda porque já precisam de mais uma divisão ou porque, enfim, a vida mudou e vão precisar de fazer uma transação. De qualquer das formas, nós aqui temos essa facilidade e temos essa sorte de termos este mar maravilhoso, este sol, esta qualidade de vida, que eu própria vim de Lisboa para cá e não quis mais voltar. Tudo é mais calmo. Tudo é mais calmo. Excepto Às vezes. Exato, e se não formos agentes imobiliários, porque se formos agentes imobiliários, as coisas às vezes não são assim tão calmas. Mas de facto é um sítio muito bom para se viver e nós temos, ao longo destes anos, temos sido, de certa forma, descobertos por uma série de países
e começou se calhar pelos ingleses, depois passou pelos alemães, pelos nórdicos da Europa, os franceses. Trazidos pelos americanos. E os americanos agora estão na calha, de facto, temos muitos americanos e canadianos também, para não falar também dos outros que continuam a cá estar, os brasileiros, porque de facto provém de países que às vezes a instabilidade económica e a insegurança faz vir para países mais calmos. E é claro que isso eu vejo com bons olhos, eu acho que é bom e nós temos aqui o sinal disso, temos esses resultados de que cada vez mais temos pessoas de outras nacionalidades a querer comprar e querer vir viver para Portugal mesmo. Não é tanto com a ideia de vir para investimento, que também os há, claro, mas para virem mudar de vida e para virem descobrir este Algarve, este Portugal. Okay. Nós aqui temos. Olha, Rita, a nossa conversa está boa, está quase a acabar. Terminar, eu gostava de te perguntar o seguinte, e estávamos aqui a falar sobre a vinda de muitos clientes, neste caso compradores, estrangeiros para o nosso país. Agora estamos muito numa dinâmica da questão do tema habitação no nosso país e a falta dela no nosso país. Na tua opinião, o que é que faria, de alguma forma, acelerar a construção para que houvesse mais habitação disponível? Obviamente que existindo mais habitação disponível, quer no Algarve, quer no nosso país, certamente poderia aqui agilizar os valores, ou por outra, ou porque é que tu achas que os valores se mantêm altos na habitação, no nosso país, em geral? Há tantos fatores que entram aí pesam para essa situação, mas de facto eu acho que o facto de nós termos a escassez do produto faz com que os preços obviamente subam. Falta muita habitação na nossa... Se houvesse mais oferta, e quando eu digo oferta, efetivamente nós andamos por aí pela cidade e vemos que ainda existem, apesar de parecer que temos muitas gruas, não é? Mas ainda existem muitas áreas verdes, muitas áreas, não é verdes, é disponíveis para construir. Exatamente, para construção e que estão abandonadas, prédios que estão devolutos e que Em alguns casos são terrenos camarários. Sem dúvida, temos ali, se passearmos ali na zona antiga da cidade, é uma pena vermos como é que a habitação abandonada. Está abandonada, muitas lojas fechadas. E, de facto, nesse aspecto, eu acho que, não querendo entrar numa área que é muito política, mas eu acho que era importante haver uma efetiva, eficiente medida de habitação que não fosse só para camuflar. Parece que estão muito preocupados, mas depois, espremendo as coisas, não vai dar em grande resultado. Concordas que, dentro das várias soluções que podem existir no nosso país para ultrapassar esta questão da falta de habitação, que ela passe muito, desde logo pela baixa do IVA no que toca à construção, em especial para a primeira habitação, desde logo a construção de casas modulares já pré-fabricadas em fábrica, que neste caso são muito mais baratas. Vamos ter provavelmente até construir de uma forma mais pequena, mais frações, mas mais pequena, com áreas mais pequenas, como se faz na Europa. A necessidade das próprias câmaras e governo, de alguma forma, acelerarem toda a burocracia do licenciamento para construir, e o próprio Estado, que tem imóveis, o Estado português tem mais de 65 mil imóveis espalhados por este país, que poderiam ser convertidos. Dar o exemplo para depois os privados também irem atrás e fazerem igual. Sem dúvida, a burocracia é um problema, nós sabemos e que andamos, apesar de haver muita coisa que já não era como era antigamente, não é? Tínhamos os registros provisórios, tínhamos uma série de coisas que caíram e que hoje em dia já não se faz.
mas continua a ser complicado, até mesmo pedir determinados documentos, temos que ir a uma plena forma, tem que se fazer um registro, e estamos é uma aparente, são soluções que foram dadas para efetivamente haver menos burocracia, mas pelo outro lado vai criar mais pressão e vai criar mais stress para quem anda neste O mundo. tempo, no final de contas, ainda é muito longo, desde o momento que se põe um projeto da Câmara, até que ele seja aprovado Sim. e seja dada a licença de construção. Exatamente. Ok. Olha, muito obrigado. De nada, eu Bem, agradeço. Tá bom. Obrigado. Obrigado. Adeus. Olha, o que eu gosto mais é acompanhar o crescimento dos meus comerciais. Muitos deles vêm sem qualquer experiência profissional e a ver como eles chegam cá, a progressão deles, o querer aprender, o evoluir e tornarem-se grandes profissionais. Eu hoje já tenho casos desses e tenho muito orgulho neles. O que gosto menos são aqueles problemas que surgem, que nós temos que dar solução e que temos que dar a cara. Obviamente, como team leaders também faz parte também dar a cara e resolver, não é? São as situações assim menos gratas que são precisas ser feitas. Fora de trabalho, sou uma pessoa bastante enérgica, eu não paro. Vou ao ginásio diariamente, faço caminhadas, gosto muito de passear ao ar livre, gosto muito de praia, e também gosto de conviver com os meus amigos, estar com eles. Faz parte, não é? O ser humano também precisa disso, também precisa dos amigos, da família. Ao fim e ao cabo é para isso que nós aqui estamos, porque temos pessoas lá fora que estão a torcer por nós, não é? O que eu acho, muitas vezes, a nossa profissão é olhada assim com alguma desconfiança. Não somos todos iguais, portanto, dê o benefício da dúvida. Há muito bons profissionais nesta área e, portanto, não somos todos, como às vezes se ouve, vendedores da banha da cobra. E, portanto, venham e desfrutem e venham, de certa forma, também conhecer antes de poder dar uma opinião. Para aqueles que talvez tenham em mente vir descobrir e saber o que é ser agente imobiliário, eu acho que vale sempre a pena vir, é uma experiência, venham conhecer, ver se gostam. Tal como eu não conhecia, não era do ramo e cá estou ao fim de 22 anos, venham conhecer-nos, e nós aqui damos de facto muitas oportunidades e ajudamos bastante quem não é da área a começar uma carreira. É esse o conselho que eu posso dar. Queria agradecer a oportunidade de estar neste podcast. É muito bom para quem não conhece esta área e quem não conhece o que é ser agente imobiliário, poder ter uma ideia diferente, se calhar, daquela que tem. Quero agradecer, sem dúvida, aos meus brokers, que são incansáveis, estão sempre na vanguarda, sempre a pensar em coisas diferentes, e esta é mais uma delas, uma forma de comunicar. Eu que sou da área da comunicação, comunicar com quem lá está, quem nos vê lá fora, e ter a oportunidade também de poder, quem sabe, juntar-se a nós, não é?